Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estou aqui a pedido do evangelista Marcos para comentar sobre a lição de número 7 da nossa revista da Escola Bíblica. E essa lição ela tem por título O Senhor peleja pelo seu povo. O texto áureo está no livro de João, capítulo 4, verso 24, e diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade aplicada é: adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Textos de referência: 2 Crônicas 17, verso 2, 3, 4, 5 e 6. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão. E todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Introdução. Deus nos criou para que o adoremos. Nesta lição, veremos que o rei Josafá entendia bem esse princípio. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor do seu povo. No tópico 1, Josafá, rei de Judá. Esse tópico vai falar um pouco sobre a história de Josafá e sobre o seu primeiro erro. Josafá ele começou a reinar com 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. Josafá ele era um homem bom diante de Deus, ele era um homem reto diante do Senhor, e ele, assim como nós, ele tinha a escolha de fazer o que era bom e de fazer o que era mal. E ele escolheu fazer o bem, ele escolheu fazer o que era reto aos olhos do Senhor. No terceiro ano do seu governo, enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Ele era um homem que ele sempre queria agradar ao Senhor. Ele sempre queria fazer o que era bom ao Senhor. E nós precisamos estar atentos à vontade de Deus. E essa vontade está revelada na Escritura, essa vontade está revelada na Bíblia. Josafá, ele era um homem que tinha um coração puro, um coração bondoso, mas ele era um pouco ingênuo. E ele acabou cometendo o seu primeiro erro, que foi fazer aliança com o rei Acabe, o rei de Israel, um homem mau, um homem que estava debaixo da maldição de Deus. Josafá ele não se atentou para o oportunismo da parte de Acabe em fazer essa aliança com ele. E ele acabou fazendo essa aliança sem consultar a Deus, e era uma aliança que não estava na vontade de Deus, era uma aliança que não agradava a Deus. Ele foi repreendido, pelo profeta Ageu, que o repreendeu severamente, falou que a ira do Senhor estaria sobre ele, que a ira do Senhor viria sobre ele. Mas ele não deu ouvidos, à correção. Nós precisamos estar atentos, amigos, irmãos, às amizades que aparecem, que se apresentam na nossa frente. Porque muitas pessoas são oportunistas, muitas pessoas se tornam nossos amigos pela conveniência que existe ao ser nossos amigos. Josafá, ele era bom, ele era puro, mas ele era tolo. Nós precisamos ser bondosos, sim, precisamos ser generosos, sim, precisamos ser caridosos, mas não podemos deixar de ser pessoas prudentes, pessoas espertas, astutas, porque o inimigo, ele usa muitas coisas para nos tirar da presença de Deus, e nós precisamos estar atentos a essas ciladas. No livro de Efésios, capítulo 6, nos fala sobre a armadura de Deus, a armadura essa que nós devemos usar para lutar contra as ciladas do diabo, porque ele coloca muitas ciladas no nosso caminho, para tentar tirar nós do foco, tirar nós da vontade de Deus. Então, no segundo tópico diz assim: não ande fora da vontade de Deus. Seus subtópicos são o grande erro de Josafá, amizades erradas nos afastam de Deus e escolhas erradas propiciam fracassos. Josafá, ele tinha o intuito, ele tinha a intenção, uma intenção muito boa de estabelecer paz entre os reinos de Israel e os reinos de Judá. Ele queria que o povo voltasse a ter comunhão, que o povo voltasse a ter paz. Mas Acabe era um homem mau, um homem astuto,
e um homem idólatra. E Acabe, ele perseguia e matava os profetas de Deus. Ele era um homem mau. Deus não estava no meio dessa parceria, porque Acabe era uma pessoa muito má. Era uma pessoa que estava debaixo da maldição de Deus. Então, Josafá, ele permite que o seu filho, Jorão, se case com Atalia, que era filha do rei Acabe, tornando-se assim parente do rei Acabe e consumando essa aliança, que, repito mais uma vez, não estava na vontade de Deus. Essa aliança que não estava debaixo da vontade do Senhor. O profeta Micaías alertou o rei Josafá sobre o fracasso que seria essa guerra, essa batalha contra Ramote de Gileade. E Josafá, mesmo ouvindo o profeta Micaías falando sobre o perigo que estava por vir, ele não deu ouvidos e decidiu se unir às tribos do rei Acabe, às tribos de Israel, para essa batalha. Então, escolhas erradas que nós fazemos na nossa vida acabam resultando no nosso fracasso. Porque quando eles foram para a guerra, né, Acabe, ele foi disfarçado e o exército de Israel acabou que quase matou a Josafá, né, pensando que era o rei Acabe. No final, o rei Acabe foi morto e Josafá teve livramento de Deus. Josafá, ele buscou a Deus e Deus o livrou da morte. Então, escolhas erradas nos levam ao fracasso, nos levam muitas vezes à morte. Mas como Deus, ele tinha um plano na vida de Josafá, assim como ele tem na nossa vida, Deus, ele livrou Josafá dessa morte. E no terceiro tópico, esse tópico foi o tópico que mais falou comigo, porque a minha maior paixão é adorar ao Senhor. Eu amo louvar, adorar, cantar para o Senhor. Então, esse tópico é um tópico muito bonito. Esse tópico fala sobre uma batalha. Esse tópico fala sobre armas que Deus coloca em nossas mãos para guerrear as nossas guerras diárias. E esse tópico fala sobre adorar a Deus em meio à crise, em meio à tempestade, em meio ao vento contrário. O segredo é adorar ao Senhor. Então, Josafá, ele se arrependeu do erro que havia cometido e ele busca ao Senhor, ele motiva o povo a fazer um concerto com Deus e ele acaba descobrindo que alguns reinos se uniram para invadir Judá, para atacar a Judá. E ele teme, né? Ele teme, mas ele busca ao Senhor e ele apregoa um jejum em todo o povo. Os homens, as mulheres, as crianças, até mesmo as crianças de colo deveriam fazer esse jejum e orar a Deus, clamor pela vitória nessa batalha, né? Então, Deus usa uma pessoa ali no meio do povo para falar que essa guerra era dele, que essa guerra não era do povo, que Deus, ele iria guerrear essa guerra por eles, que eles bastavam apenas adorar a Deus, que a vitória era garantida. Então, Josafá, ele coloca os levitas, os cantores na frente da batalha para estar adorando, louvando ao Senhor. E quando eles chegam no lugar da batalha, eles podem ver os seus inimigos matando uns aos outros, se acabando uns aos outros, sem que Josafá e o seu povo precisasse guerrear, precisasse lutar. Pois como o Senhor havia prometido, essa batalha era dele. Então, eu chego a uma conclusão, que Deus, ele coloca em nossas mãos armas poderosíssimas, armas essas que não são carnais, armas essas que não são físicas, armas que são espirituais, armas essas que são oração, jejum, leitura da palavra, intimidade com Deus, são coisas que nos fortalecem, armas que nos deixam fortes, que nos deixam prontos para qualquer batalha, armas que fazem com que Deus lute por nós e nos dê a vitória. Então, eu lembro também de Paulo e Silas naquela prisão, amarrados, com os pés amarrados, com as mãos amarradas, que decidiram adorar a Deus, que decidiram esquecer da dor, esquecer do sofrimento e adorar a Deus, mediante aquela circunstância, mediante aquela situação. E eles começaram ali naquela prisão a adorar ao Senhor, e o Senhor veio e quebrou aquela cadeia e os libertou através da adoração. A adoração é uma arma poderosa.
Nós aprendimos no começo que a adoração é dedicação a Deus, é dedicação total a Deus, é amor, é respeito. Adorar a Deus é ter uma vida com Ele, é ter uma vida de intimidade, uma vida de diálogo com Ele, uma vida de bom caráter, de boa índole, uma vida de generosidade, de caridade, uma vida de amor, uma vida de bondade com o próximo, com as pessoas à nossa volta. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é viver uma vida para Ele. Essa é a palavra certa, é viver uma vida para Ele. É uma vida dedicada à obra do Senhor. Isso é adorar. E quando nós adoramos a Deus, enquanto nós adoramos a Deus, Ele peleja as nossas guerras, Ele luta por nós, e Ele vence por nós e nos dá, e entrega a vitória nas nossas mãos, e nos dá a vitória nas nossas mãos. Amém? Quero já agradecer ao evangelista Marcos por esse convite. Espero que o Espírito Santo fale aos corações de cada um e que Deus abençoe a vida dos irmãos, das irmãs que estão assistindo, em nome do Senhor Jesus. Amém?